Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 34 do curso de Teologia Ascético-Mística. Vamos terminar a questão 83 da Suma Teológica Secunda Secunde de Santo Tomás, da oração. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, reze por mim. Que mais? Ative o sininho, que ajuda muito. Coloque suas dúvidas nos comentários, o que você está achando do curso aí, ajuda muito no engajamento, esse tipo de coisa. Coloque aí suas sugestões, críticas, perguntas e vamos responder aí. Que mais? Veja também os lançamentos na descrição, vendo lá no site da Eclese, a editora Assunta. Vejam os nossos lançamentos. Está chegando um novo lançamento, em breve falarei mais dele. Que mais? E também o Pix, aí, se você se sentir generoso, pode fazer uma doação aí. Este curso sempre será gratuito, mas se você se sentir generoso, o Pix está na descrição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 34 aqui. Lembrando, na dinâmica da Suma Teológica, São Tomás geralmente começa... aliás, ele começa sempre com as objeções. Ele fala, parece que uma coisa é ou não é assim, e a solução costuma ser a inversa. Logo no artigo 13 aqui vamos ver que não é bem assim nesse caso, mas vamos explicar com mais calma. São Tomás geralmente levanta as objeções da autoridade da Sagrada Escritura, né? Parece que a Sagrada Escritura vai dizer uma coisa e ele distingue mostrando que em verdade é outra. Mas também autoridades também dos santos padres, né? Autores da patrística, Santo Agostinho, geralmente, São Gregório Magno e vários outros, São Basílio, dezenas no caso. E algum raciocínio teológico, às vezes, enfim, né? Levanta a objeção a partir dos tópicos, como já dissemos, ligados aos tópicos de Aristóteles, né? Fiz, inclusive, um vídeo sobre isso, né? Pesquise aí no canal do raciocínio provável, porque as objeções têm que ser de qualidade. Aí vem o sede contra, mas em contrário em português. Geralmente um versículo da Sagrada Escritura ou uma frase de um santo autor ou de um filósofo, a depender da questão, às vezes vai Aristóteles mesmo, a depender do tema. Solução de Santo Tomás é a resposta dele, e depois ele traz as objeções específicas, ou melhor, as respostas específicas a cada objeção, geralmente se fundando na solução. Solução é resposta mais geral e a resposta é mais específica. Bom, parece que meus pais foram deitar. Eu tinha combinado com eles que eu ia gravar de noite aqui, né? Mas parece que eles já estão indo dormir mesmo. Eu não sei se eu entendi direito, mas eles estavam cientes que eu vou gravar. Falo isso porque eu liguei o ar-condicionado e o ventilador para tentar criar um pouco de ruído branco aí para não atrapalhá-los no sono, né? Então, não sei se vai ficar muito manifesto no vídeo, mas eu liguei o ar-condicionado e o ventilador em razão disso, né? Então, não estranhe. Então, vamos lá, artigo 13. Se a oração tem necessidade de ser atenta. Aí a primeira objeção é o seguinte, o versículo Deus é Espírito e em Espírito é verdade que devem adorar os que adoram. Ora, não oramos com o Espírito se nossa oração não for atenta. Então parece ser requerido aí da adoração em Espírito. A atenção faria parte das coisas espirituais. A segunda objeção: a oração é elevação da nossa mente para Deus, é a definição de São João Damasceno. E parece que se ela não é atenta, não há essa elevação até Deus.
Terceiro, a oração há de ser necessariamente pura de qualquer pecado, e vai falar que é pecado se distrair enquanto rezamos com Deus, porque é fazer pouco caso dele. Inclusive citando São Basílio, possivelmente Basílio, né, como já dissemos em outras aulas, às vezes a pseudo-epígrafe, né, Santo Tomás acaba desculpa, citando um autor de mesmo nome, né? Já aconteceu com o Isidoro, que a gente pensa que é um santo, mas na verdade não é. Bom, aqui fala Basílio, talvez seja São Basílio Magno, mas pode ser um outro também. Talvez até por isso São Tomás não coloque o santo aí, né? Pode ser por isso, né? Para ser precavido contra esse tipo de coisa. É uma hipótese, né? Mas em contrário, mesmo os varões santos, quando oram, padecem divagações da mente, conforme aquilo da Escritura. Salmo 39, versículo 13, o meu coração me desamparou. Então, mesmo pessoas muito elevadas espiritualmente se distraem na oração. Solução: a questão presente suscita-se sobretudo quando se trata da oração vocal. E a propósito, convém saber que o necessário tem dupla acepção. Numa significa o melhor meio conducente ao fim, e nesse sentido é absolutamente necessário que a oração seja atenta. Então é o mais adequado, né? Noutra significa a condição sem a qual uma coisa não pode produzir o seu efeito. Então seria um necessário de ótimo e um necessário de estrito dever, de necessidade mesmo, né? Ou nos dias de hoje, né, ideal de ótimo, ideal de necessidade, dever, ou ainda dever de ideal e dever de necessidade. Ora, são 3 os efeitos da oração. O primeiro é comum a todos os atos informados pela caridade, que é merecer. E para produzir este efeito não é necessário que a atenção se mantenha durante toda a oração, que esta permanece completamente meritória em virtude da intenção inicial. Então tem que ter pelo menos a intenção inicial boa de oferecer a Deus, e é assim que se dá também com os outros atos meritórios, como diz Santo Tomás. O segundo efeito da oração, que lhe é próprio, é impetrar, e para obtê-la basta também a primeira intenção, ou seja, começar com a intenção de obter aquilo lá, né? Depois, claro, né? Vamos explicar em que sentido se pode distrair, né? Distração involuntária. Então a pessoa pode ficar tranquila se ela se distraiu involuntariamente. E aqui Deus principalmente atende. Deus atende então a primeira intenção. Pois faltando ela, a oração não é meritória nem impetrativa. Ou seja, isso daí é em caso da pessoa rezar mecanicamente sem nem saber o porquê. Porque, como diz Gregório, Deus não ouve a oração quando quem ora o faz sem atenção. Terceiro efeito da oração que ela atualmente produz, a saber, como revigoramento espiritual da mente. Então, a oração em si mesma, né, claro, é levada pela graça, mas às vezes também os efeitos físicos, fisiológicos dela, secundariamente, produzem um revigoramento da mente. A mente distrai das coisas do mundo, né? Nesse sentido, enfim, o conteúdo ali da oração é agradável à mente, alimenta a alma. Então, para isso tem que ser necessariamente atenta, né? Durante toda ela. Então, bom, vamos continuar aqui. E para isso a oração tem necessidade de ser atenta. Por isso diz o apóstolo: se eu orar com a língua, o meu entendimento fica sem fruto. Então não produz aquele fruto na mente, né, do revigoramento espiritual. Mas devemos saber que a oração vocal é suscetível de uma tríplice atenção. Uma quando atendemos às palavras para não errarmos. A segunda quando atendemos ao sentido delas. A terceira considera o fim da oração, que é Deus, o objeto que ela tem em vista. Essa terceira forma de atenção é a mais necessária de todas, e todos podem tê-la.
E às vezes a intensidade que nos leva o Espírito para Deus é tão forte que nós nos esquecemos de tudo mais, como diz o Hugo de São Vítor. E o que vai ficar claro aí no estudo dos graus de oração. Quanto à resposta à primeira objeção, ora, em espírito e em verdade, quem é levado à oração por inspiração do Espírito Santo, embora por qualquer fraqueza a mente se lhe ponha em seguida devagar. Então basta a primeira intenção, como foi dito, para ser sobrenatural, ou seja, impetrar e merecer. Vamos falar do merecimento daqui a pouco, né? Tem que ser em estado de graça, ou seja, tem que ter a virtude da caridade. A mente humana fraca, resposta segunda, fraca por natureza, não pode se manter muito tempo nas alturas, pois o peso da sua debilidade arrasta a alma para o que lhe é inferior. De onde procede que, quando ao orarmos, a nossa mente se eleva a Deus pela contemplação, subitamente entra devagar por fraqueza. Então, para explicar que é normal por fraqueza humana começarmos a devagar e pensar em outras coisas. Quem de propósito, resposta terceira, quem de propósito deixa o espírito devagar quando ora, comete pecado, fica privado do fruto da oração. E é contra isso que diz Agostinho: quando orais a Deus, cantando salmos e hinos, repassai no coração o que proferis com a boca. Ao contrário, a divagação não proposital da mente não tolhe o fruto da oração. Então basicamente é isso, tem um pouco mais, né? Lembrando que eu pretendo ler mais detalhadamente a solução e fazer um resumo das objeções e das respostas. Se eu não conseguir resumir, eu acabo lendo mais, né? Mas a intenção é essa. Então eu vou intencionalmente cortar alguns trechos para estimulá-los a ler a Suma Teológica com seus próprios olhos. Mas para explicar o seguinte aqui, né? Então sim, é pecado se distrair voluntariamente por causa da dignidade de com quem nós tratamos, a dignidade da pessoa com a qual tratamos, que é Deus, a Santíssima Trindade, três pessoas numa única natureza. Mas se a pessoa se distrai involuntariamente, não peca. E é muito comum se distrair involuntariamente. Por isso, nos guias de oração, na meditação, é muito comum se fazer o balanço das distrações. Por que você está se distraindo na oração? É por cansaço? Por apego às coisas do mundo? Foi voluntário, não foi voluntário? Ou até a distração promovida por Deus, né? Já falamos da noite escura, quando Deus quer que você preste atenção mais à presença dele, inclusive a forma de atenção mais necessária, né? Dita aqui por Santo Tomás. A terceira considera o fim da oração, que é Deus, o objeto que ela tem em vista. Esta terceira forma de atenção é a mais necessária de todas, e todos podem tê-la. Então, mais importante do que prestar atenção nas palavras ou o sentido delas, é ter a presença de Deus. E na noite escura, particularmente, a pessoa se sente estranha, né? Sente que não está obtendo fruto, justamente porque Deus está chamando essa pessoa a uma oração mais interior, né? Então ela não consegue mais meditar, não consegue mais repassar o sentido das palavras na mente, discorrer sobre elas, mas tem uma presença geral de Deus. Inclusive São João da Cruz dá isso como um sinal distintivo de outras condições, né? Que hoje em dia, cansaço físico, né? Não precisa nem ser uma depressão, uma ansiedade, mas na noite escura autêntica há ainda a atenção da mente, né? Embora discreta, a pessoa muitas vezes não consegue identificar, né? Por estar bem no início, né? E por isso ela sofre bastante, ser mais discreta nessa presença, mas a pessoa está numa presença abstrata e geral de Deus, né? Por assim dizer, né?
Isso é típico da noite escura. E essa é a principal atenção que devemos ter na oração. Se você não presta atenção nas palavras, ou no sentido delas, prestar atenção em Deus. E claro, né, às vezes pode haver distração aí, né, pelo cansaço, né, isso daí acontece. Mas não deliberadamente se distrair, né? Artigo 14. Se a oração deve ser diuturna. Diuturna é frequente, sem parar. O 14º discute-se assim. Parece que a oração não deve ser diuturna. Bom, deixa eu comentar uma outra coisa, né? Não, só uma nota, né? Que Santo Tomás geralmente começa assim, né? Parece que algo não deve ser assim. Aí na resposta ele diz, é assim. No artigo anterior aconteceu algo um pouco diferente, né? Falou assim, parece que a oração tem necessidade de ser atenta. E a solução dele foi que, sim, de certo modo sim, né? Em certo sentido tem que ser atenta mesmo. Até, senão podemos até pecar, pecado venial. Geralmente não é pecado mortal não, só se a pessoa se distrair com o pecado, né? Mas enfim, né? A princípio não é pecado mortal não, só venial, que já é algo bastante danoso para a alma. Então, aconteceu um pouco diferente no artigo anterior, então fiquem atentos, geralmente ele vai contrariar esse parece aí, mas aqui nem tanto. De certo modo ele foi contrário sim, né? Distinguindo o sentido dessa atenção, mas ficar atento que nem sempre o que ele começa dizendo parece ser algo, nem sempre Santo Tomás vai contrariar isso. Artigo 14. Se a oração deve ser diuturna. Então parece que não deve ser diuturna, ou seja, rezar sempre. Pois diz o Evangelho, quando orais não faleis muito. Então, se não deve falar muito, então parece que não deve orar muito também. Segunda objeção, a oração manifesta os nossos desejos. Ora, um desejo é tanto mais santo quanto mais se restringe a um só objeto. Então seria mais intenso, né, se você só fazer um desejo só de um objeto. E cita o Salmo 26, versículo 4, uma só coisa pedi ao Senhor, esta tornarei a pedir. Então, parece que disso decorre que a oração deve ser o mais breve possível. Terceira objeção. É ilícito transgredirmos os limites prefixados por Deus, sobretudo quando se trata do culto divino. Aí cita Êxodo 19, 21, notificai ao povo, não suceda que para ver o Senhor queira passar os limites e pereça um grande número deles. Isso daí eu devia ter verificado aqui antes mas esse versículo aí salvo engano, é naquele episódio lá que Deus aparecia inclusive a Moisés, né? Que Moisés ficava iluminado e o povo não podia ver a Deus muito tempo, senão morreria, né? Mas como vocês já devem imaginar, é um sentido muito específico isso daí, né? A presença de Deus muito forte aí dessa revelação. Para Moisés era uma manifestação mesmo, assim, né? Da glória de Deus, então era algo mais específico. Mas em contrário, aí vai começar a resposta de Santo Tomás. Parece que devemos orar continuamente, pois o Senhor o ordena. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Lucas 18, 21. E em outro lugar, 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem intermissão, sem parar, né? Sem pausa. Solução, podemos encarar a oração dupla luz, em si mesmo e na sua causa. A sua causa é o desejo da caridade, da qual deve proceder, o qual em nós a ele de ser contínuo, atual ou virtualmente, pois a virtude de tal desejo permanece em tudo que fazemos por caridade, porque como diz o apóstolo, 1 Coríntios 10, 31,
elevemos fazer tudo para a glória de Deus. E assim a oração deve ser contínua, donde no dizer de Agostinho, na fé, na esperança e na caridade, sempre oramos com a continuidade do nosso desejo. Então sempre temos que remeter as coisas à glória de Deus, né? A vida tem que ser uma contínua oração. Considerada em si mesma, porém, a oração não pode ser contínua, porque temos de nos ocupar com outras coisas. Mas no mesmo lugar, Agostinho diz o seguinte: rogamos a Deus por certos intervalos de horas e de tempos para, por meio desses sinais sensíveis, nos advertirmos a nós mesmos, darmos a conhecer a nós mesmos quanto progredimos nesse desejo e nos excitarmos a nós próprios mais fortemente a continuar no mesmo caminho. Ora, a quantidade de uma coisa deve ser proporcionada ao fim, como a quantidade do remédio à saúde, por onde convém a oração durar tanto quanto for útil para despertar o fervor do desejo interno. E quando exceder essa medida de modo a não poder durar sem nos causar tédio, não devemos protraí-la, ou seja, estendê-la. Por isso, nota Agostinho, diz que os padres no Egito fazem orações frequentes, mas brevíssimas, em forma de rápidas jaculatórias, a fim de que aquela contenção de espírito que devemos manter com vigilância e é tão necessária quem ora não se desvaneça pela duração muito prolongada e nem se embote. E por aí também mostram suficientemente que, se não podemos forçar essa contenção quando ela não vinga a perdurar, também não devemos interrompê-la inopinadamente enquanto perdura. Ou seja, se está produzindo fruto ali, continuar, se não dar uma pausa. Então sugere aí a prática das jaculatórias, né? O que também já vimos de certa maneira no curso, né? Tem o dito ramalhete espiritual, né? Pegar um fruto da meditação e usar como frase para ser repetida ao longo do dia. Uma frase da Sagrada Escritura, por exemplo, ou mesmo uma frase que lhe tocou no meio da meditação, né? Talvez essa mesma aí, né? Orai sem cessar, para sempre estarmos elevando nossa mente a Deus. Que mais sobre isso, né? Bom, então aí sugere de não forçar muito, né? Não cansar a mente. Isso daí é preciso ver com o diretor espiritual, né? Alguns santos forçaram a barra, por assim dizer, né? Tinha o São Luís de Gonzaga. Isso daí já é um comentário meu. Mas se bem que consultar o diretor espiritual é algo seguro, né? Creio que seja um conselho seguro. Mas vou falar o caso do santo, né? Que às vezes o santo tenta forçar a barra, né? Tenta especular um pouco os limites e tentar ir cada vez mais longe, né? A história mais ou menos de São Luís de Gonzaga é o seguinte, né? Ele se propunha a fazer ação de graças após a Eucaristia, e eu não lembro o tempo exato assim, né? Mas vamos dar só para termos uma noção, né? Ficar 1 hora inteira de joelhos em ação de graças seguida, e se ele se distraísse, começava de novo. Então comungava lá no domingo e às vezes ficava horas assim, né? Parece que às vezes até chegava no dia seguinte, né, em ação de graça, né? Porque eu queria sustentar o máximo possível aquele momento, né? E parece que foi muito recompensado aí por essa prática, né? Claro, é algo que nessa medida aí a pessoa não faz por iniciativa própria, né? Mas para dizer o seguinte, né? Que também não faz mal tentar superar os próprios limites, né? Não é qualquer cansaço que você sente na oração que vai deixar de rezar, né? Então eu gostaria de fazer essa observação, né? E às vezes ir até o final mesmo cansado, né? Por exemplo, começa a rezar o terço aí, né? E sei lá no terceiro mistério você vê que não tem mais vontade. E até o final, falta 2 mistérios aí, né? E termina o terço. Então, algumas sugestões aí, né? Preciso balancear, né? O diretor espiritual que vai saber dar a resposta mais precisa a isso. Então, resposta primeira, objeção, basicamente o seguinte: orar longamente não consiste em muitas palavras, mas
em ter um afeto prolongado. A resposta segunda é semelhante, né? A largura da oração não consiste em pedir muitas coisas, mas na continuidade do afeto. Então, nesse sentido, né? Terceira, eu não tinha mencionado, né? Comentei o episódio do Êxodo, mas também cito o Pai Nosso, né? É que falar, a oração parece que não deve ser longa porque o Pai Nosso é breve. Mais ou menos essa lógica aí, né? Da objeção. Mas diz o seguinte, né? O Senhor não instituiu a oração dominical como uma obrigação para nós só orarmos empregando os vocábulos que a compõem, mas para que nossa intenção ao orar seja pedir a realização do que nela se contém. Então, alguns autores dizem que alguma frase parecida, né? A única oração necessária é o Pai Nosso, só o Pai Nosso basta, né? Não é que o autor, quando diz isso, está desprezando o Rosário, Ave Maria, Salmos ou qualquer outra oração. É que o Pai Nosso tem o resumo de todas as petições que devemos fazer. É nesse sentido que o Pai Nosso é a única, né? E como já falamos também, né, da extensão do afeto, né? Você pode ter pedidos nesse sentido aí, né? Resposta quarta. Do Êxodo já comentei, né? Que Deus falou que naquele episódio, né? Se eu estiver me lembrando bem, deveria ter consultado antes da aula, mas tudo bem. Parece que Deus falou que o povo morreria se ficasse muito tempo na presença deles. Então era algo muito singular, não se aplica aí para a oração aí mais simples que fazemos, né? Tem maior importância as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que são mais claras e diretas sobre isso. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Resposta quarta. Oramos continuamente ou pela continuidade de desejo, como dissemos, ou por não deixarmos de orar nos tempos determinados, ou pelo efeito da oração, quer em nós mesmos, que depois dela, continuando mais devotos, quer em outrem, por exemplo, quando pelos nossos benefícios excitamo-los a orarem por nós, mesmo quando tivermos deixados de orar. Não tem a quarta aqui, não sei, talvez esqueceu aqui o autor esqueceu, o tradutor, aliás, né? Deve ter esquecido da quarta e traduziu a resposta à objeção, né? Mas enfim, né? Eu li aqui para vocês. Artigo 15. Se a oração é meritória pois todo mérito procede da graça. Ora, a oração precede a graça. Porque a mesma graça nós a impetramos na oração. Então, por isso, já que você pede a graça pela oração, não faria sentido a oração ser meritória. Essa seria a objeção, né? Lembrando, Santo Tomás traz a objeção e depois a resposta. Segunda, se a oração é meritória, parece que há de ser, sobretudo, o que pede. Ora, nem sempre ela o merece, pois muitas vezes mesmo a oração dos santos não é ouvida. Então, pelos efeitos, esse é o tópico, né? Se a pessoa não recebe, então parece que não mereceu. E diz o exemplo aí de São Paulo, quando ele tem a tentação, né? Que o demônio vem esbofeteá-lo e muitos interpretam como uma tentação da carne, né? Ele pede a Deus para livrar da tentação e Deus diz: minha graça te basta. Mais ou menos isso que Deus responde. Então parece que a oração não é meritória porque não obteve o que pede. Terceiro, a oração funda-se principalmente na fé. E merecer vem da caridade, né? A fé sozinha não basta para merecer. Mas encontrar aquilo da Escritura, citando o Salmo 34:13, a minha oração dava voltas no meu seio, diz a glosa, embora não lhes aproveitasse, contudo não fique frustrado na minha recompensa. Então essa glosa era um comentário famoso que vinha a Sagrada Escritura na época,
Até pesquisei uma vez, agora esqueci alguns detalhes dela, mas é uma glosa muito famosa da Idade Média, né? Eu já comentei isso no curso também, acho que até com mais detalhes. E nela estava escrito que era interpreta dar voltas no meu seio, no interior de Deus, né? Uma expressão para representar isso, né? Então a glosa interpretou que a oração tinha recompensa. Solução: como se disse, a oração, além do efeito da consolação espiritual que produz quando a fazemos, encerra uma dupla virtude. Quanto ao efeito futuro, a saber, a de merecer e a de obter favores divinos. Assim, a oração, como qualquer outro ato de virtude, tem eficácia para merecer, por proceder radicalmente da caridade, do qual objeto próprio é o bem eterno, cuja fruição merecemos. Ora, a oração procede da caridade mediante a religião, da qual é o ato, como se disse, mas acompanhada de certas outras virtudes, a saber, a humildade e a fé, exigidas pela bondade da oração. Ora, da religião é próprio oferecer a Deus a oração, a caridade, desejar aquilo cuja realização a oração pede. E a fé é necessária relativamente a Deus, a quem oramos, isto é, devemos crer que podemos obter dele o que pedimos. Quanto à humildade, ela é necessária por parte de quem pede, que reconhece as suas necessidades. Finalmente, é necessária a devoção, mas esta pertence à religião, cujo primeiro ato é necessário para a obtenção de todos os outros, como dissemos. A eficácia para obter o que pede, a oração a tira da graça de Deus, a quem oramos e que nos exorta a orar. Então é o seguinte, né? São Tomás associou aqui, né, a virtude da religião, da humildade, mas basicamente é o seguinte, né? Todo ato bom em si mesmo, se você estiver em estado de graça, pode ser meritório, né? Então, se você está... A oração por si só, sem a caridade, não merece, mas se você estiver com a caridade, então você merece para a vida eterna, né? E Santo Tomás, para fortalecer isso, corroborar, fala que se baseia, que também envolve a virtude da religião, né? Então os atos virtuosos são meritórios. Da onde a resposta à primeira: a oração não é meritória sem a graça santificante, como não é qualquer outro ato virtuoso. E contudo, também a oração que pede a graça santificante procede de outra graça, como de um dom gratuito, pois já orar é um dom de Deus, no dizer de Agostinho. Então esclarece que antes da pessoa orar já recebeu alguma graça do Senhor, porque senão nunca alcançaríamos a Deus, né, sem a graça, né? Então seria mais ou menos aí, né, a questão do semi-pelagianismo aí, né? A pessoa seria livre para rezar, né? Mas no final das contas cairia no pelagianismo, né? Porque mesmo esse primeiro movimento é um dom da graça, né? Então, se a pessoa está rezando, já tem alguma graça de Deus ali, né? Resposta segunda: às vezes o mérito da oração respeita principalmente a uma coisa diferente daquilo que pedimos. A resposta é meio longa, assim, né? Vai basicamente explicar porque Deus não atende às orações às vezes. Às vezes é para a pessoa rezar mais e Deus vai dar no tempo oportuno. Às vezes é por pedir coisas inapropriadas, mas moralmente neutras, ou às vezes pedir coisas até pecaminosas, né? Aí com certeza não merece, né? Mas às vezes a pessoa pede uma coisa até que boa, mas Deus pensa que a pessoa vai merecer mais de outro modo, né? Ou seja, permitindo a tentação, né? Para que a pessoa batalhe e obtenha mais méritos, né? E por isso permitiu a tentação de São Paulo.
E também fala no finalzinho dessa resposta que as condições para obtermos o que pedimos. Por onde estabelecem-se 4 condições, e quando concorre obtemos o que pedimos. Pedirmos por nós mesmos, pedir coisas necessárias à salvação, pia e perseverantemente. Pedir aos outros nem sempre dá certo, porque, enfim, né, a pessoa pode não querer se converter, esse tipo de coisa, né? Pode resistir à graça, né? Então, por isso, rezar pelos outros não é garantido. Ou receber outro tipo de graça, né? Enfim. Resposta terceira: a oração se funda principalmente na fé, não quanto à eficácia no merecer, porque então é na caridade que ela principalmente se funda, mas quanto à eficácia é para obter. Então é o seguinte: para obter basta a fé, e para merecer é a caridade. Então a oração só com a fé pode alcançar as coisas, né? Pela fé Deus nos dá as coisas. Contudo, né, claro, né, excedendo aí esse primeiro movimento da graça aí que nos impulsiona a rezarmos. Mas para merecer é a oração já informada pela caridade, né? Então, basicamente, o que já foi dito antes, o que fazemos em caridade, o que fizermos em estado de graça, né? Dentro da caridade, nessa condição seremos dignos de merecer. Artigo 16. Se os pecadores obtêm de Deus o que lhes pedem nas suas orações. É muito interessante isso daí, né? Tem pessoas que, tentadas pelo demônio, pensam, não vou rezar porque estou em pecado mortal, Deus não vai me atender, né? Isso, obviamente, né? Você está vendo esse curso, já deve saber que Deus atende a oração dos pecadores. Mas vamos entender mais profundamente o porquê. Pois diz a Escritura, sabemos que Deus não ouve os pecadores, citando, acho que é João 9, versículo 3. Enfim, né, me deu uma travada aqui que estou tentando rememorar esse versículo lá em João capítulo 9. Acho que talvez seja dos milagres do Senhor, né? Alguém disse, mas se ele fosse pecador, não ia estar fazendo todos esses milagres. Eu acho que foi nesse contexto, né? Agora que eu acho que estava tentando me lembrar o contexto. E também em Provérbios 28, versículo 9, daquele que desvia os seus ouvidos para não ouvir a lei, a mesma oração será execrável. Então, quem é contrário à lei, quem tem aversão a ela, tem uma oração execrável ao Senhor, ou seja, detestável, indigna de ser ouvida. Então, por isso parece que a oração dos pecadores não é ouvida. Segunda, os justos obtêm de Deus o que merecem, como já se estabeleceu. Ora, os pecadores nada podem merecer, por carecerem tanto da graça como da caridade. Então, se não pode merecer, também a oração dos pecadores não pode ser ouvida, né? Essa seria a objeção, né? Lembrando, não é a opinião de São Tomás, ele está trazendo as objeções para depois responder. Ademais, Crisóstomo diz, o padre não ouve de boa vontade a oração que o filho não ensinou. Então diz no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que os pecadores não fazem. Então, em razão disso, parece que por não seguirem o Pai Nosso, parece que não são ouvidos por Deus. Mas em contrário, a autoridade de Santo Agostinho, ou talvez de um pseudo Agostinho, né? Quem sabe, né? Que já aconteceu uma vez, eu citei o Isidoro, que era um outro Isidoro que não o Santo Isidoro. Então agora eu já estou meio gato escaldado. Se Deus não ouvisse os pecadores, em vão teria orado publicano. Senhor, sede propício a mim, pecador. E Crisóstomo, todo aquele que pede recebe, isto é, quer seja justo, quer pecador. Duas coisas devemos considerar no pecador: a natureza que Deus ama, a culpa que ele odeia.
Quando, portanto, o pecador pede alguma coisa na sua oração, enquanto pecador, isto é, movido pelo desejo do pecado, Deus não o ouve com misericórdia, mas às vezes o ouve por vingança. Então a pessoa pede uma coisa ruim, sei lá, e Deus permite que aconteça para a pessoa se ferrar mesmo, ser castigada, né? É algo que não se diz nos dias de hoje. Eu lembro das fontes franciscanas que tinha um cavaleiro lá que por algum motivo detestava São Francisco de Assis. Na época era comum cavaleiro, né? E era um nobre da época e estava se difundindo o culto de São Francisco de Assis. E ele falava, ele zombava, né? São Francisco, enfim, né? Chegava mesmo a blasfemar, né? Até que chegou um momento, sim, né? Que ele tentou o Senhor e falou: se esse São Francisco é tão bom assim, eu peço para morrer. Foi lá e morreu mesmo esse cavaleiro, né? Para dizer o seguinte, né? Não devemos brincar com os santos, né? Ainda mais um grande santo como São Francisco, e menos ainda com Deus, né? Então, às vezes, Deus permite aí que esses desejos ocorram, né? No caso, foi para maior difusão da glória de São Francisco de Assis, né? Que estava, não sei se já havia sido canonizado nesse episódio aí, mas estava se difundindo o culto dele e Deus queria valorizar o seu santo, né? Que era um homem muito importante da providência divina, né? Inclusive causou um grande progresso aí na igreja, né? Enfim, né? Trouxe uma nova dimensão, né? Claro, sem adicionar nada à revelação de Deus, né? Mas trouxe novas perspectivas à igreja, né? Poderia usar a palavra revolução, né? Que também as pessoas têm um certo rejeição hoje em dia, né? Revolução não necessariamente enfim, né? É coisa de comunista. Tem a revolução industrial, tem revoluções positivas, né? Mas enfim, brincadeiras à parte aí, né? A esse episódio aí mencionado nas fontes franciscanas. Mas voltando à solução, mas também Deus ouve o pecador por pura misericórdia. Se contudo observar as 4 condições pré-estabelecidas, ou seja, rezar por si mesmo, pedir coisas necessárias à salvação pia e perseverantemente. Vamos à resposta às objeções, né? São a menção da Sagrada Escritura, né? Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então é o seguinte, né? Não ouve, concede enquanto, como posso dizer, né? Esqueci o nome técnico. Não ouve enquanto pecador, mas pela misericórdia de Deus, pela vontade de converter aquela alma. Então, enquanto a pessoa pede por fruto de seu pecado, não obtém de Deus, ou talvez obtém por castigo, mas também a pessoa pode pedir para mudar de vida, né? E esse pedido Deus atende, né? Até porque Deus mesmo é que está movendo essa oração, né? Dá graça aos pecadores para que justamente se convertam. O pecador não pode orar piamente, resposta segunda, no sentido em que sua oração seja informada pelo hábito da virtude, mas ela pode ser pia por pedir o que pertence à piedade. Como também dá um exemplo da justiça, né? A pessoa pode ser injusta, mas pedir algo ou desejar algo ligado à justiça. Então, nesse sentido, pode ser piedosa por pedir coisas piedosas, embora a pessoa não tenha essa virtude, né? Então, fazendo a distinção. Terceira, como já dissemos, a oração dominical é recitada em nome da Igreja Universal, por onde quem a rezar, não querendo perdoar os pecados do próximo, não mente, embora não seja verdade o que diz em seu próprio nome, porque o é em nome da Igreja. Então, interessante essa distinção
que é uma oração da igreja como um todo. Mas como se coloca assim merecidamente fora dela, fica também privado do fruto da oração. Mas às vezes certos pecadores estão dispostos a perdoar aos seus devedores e por isso são ouvidos nas suas orações, conforme ao dito da Escritura. Perdoai ao teu próximo o mal que te fez, então deprecando tu, ser-te-ão perdoados os teus pecados. Então, para dizer o seguinte, né? A pessoa pode ser atualmente, quanto ao que pede, né? Pode atualmente não ter aquilo, mas na oração pedir, né? Então, por exemplo, a pessoa tem mágoa de alguém e pede para se converter, né? Inclusive, não, seria até estranho pedir algo que já se tem, né? Só se fosse para pedir a perseverança, né? Então, é para dizer o seguinte, né? Mesmo que às vezes a pessoa até pergunta, mas eu vou rezar um salmo, uma oração aí, né? Mas eu não sou aquilo que está falando na oração, eu estou muito distante. Não se preocupe, quando você reza aquilo lá, né? É para você justamente pedir a Deus que aquilo se torne realidade em sua vida, né? Então não tenha nenhum escrúpulo quanto a isso. Pode ser até um escrúpulo do demônio que não quer que você reze e se converta. Então, rezar aí, né? Mesmo que a oração peça coisas muito elevadas ou até mesmo já pressupõe alguma virtude que você não tenha, sei lá, né? Claro, né? Devemos rezar as orações aprovadas pela igreja, né? Mas às vezes acontece, né? Em algum salmo ter algo do gênero, né? No salmo diz, sei lá, eu sou justo, que estou sendo perseguido, e você não é justo, mas você reza o salmo ali para você se tornar justo, né? Então você está pedindo aquilo a Deus, né? Então não tem problema nenhum. Artigo 17. Se as consideram conveniente como parte da oração, obsecração, as orações, apostulação e ação de graças. Então vai falar das partes da oração e obsecração, postulação, as orações e ação de graças. E parece que foram inconvenientemente consideradas. Pois parece que a obsecração é uma como adjuração. Ora, diz Orígenes, o varão que quiser viver segundo o Evangelho não deve adjurar a outrem, porquanto se não é lícito jurar, muito menos adjurar. Logo é inconveniente considerada a obsecração como uma parte da oração. A obsecração vai ficar clara ao longo do artigo. Aliás, eu suspeito que essa não é a melhor tradução. Ao menos no contexto fica estranho aqui, né? Obsecração, pelo que dá o dicionário em português. Pesquisei no Aulete, né? Um simples e confiável, Caldas Aulete. É no sentido de implorar. Mas aqui Orígenes está colocando no sentido de como que um juramento. Adjurar, é difícil explicar a distinção técnica, é parente do juramento. E inclusive Santo Tomás faz associação, ora, se não é lícito jurar, muito menos adjurar. Se bem que, lembrando, né, Santo Tomás explica que jurar é lícito em alguns casos, o que Deus condena é o abuso, né? Ele explica isso daí em outra questão. Mas então a objeção é a seguinte, né? Parece que Orígenes está considerando a obsecração como adjuração, como se fosse convocar o nome de Deus para dar testemunho, assim, né? Uma lógica até bastante semelhante à do juramento, mas enfim, né? Vamos prosseguir aqui. A oração, segundo Damasceno, consiste em pedirmos a Deus o que convém. Logo, inconveniente que as orações se oponham numa mesma divisão, a postulação. Então, a objeção é o seguinte, né? Parece que é essencial da oração e não faria sentido ser uma parte dela. É mais ou menos essa a lógica. A oração em si já é uma petição, como falamos, da razão prática, e
e é um pedido a Deus, e por isso não seria parte dela a postulação, que é um sinônimo de pedido aí, né? A ação de graças diz respeito ao passado e às outras partes nomeadas ao futuro. Ora, o passado vem antes do futuro, logo é inconveniente numerar a ação de graças depois das outras partes. Então, quanto à ordem, né? A ação de graças está vindo em último aqui. Mas encontrar a autoridade do apóstolo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Então, o próprio apóstolo parece ter feito essa divisão. Eu não consultei aqui, né? Tem uma Bíblia aqui do lado. Então, eu vou até confirmar aqui rapidinho, né? Qual que está a tradução aqui de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Então está falando aí das partes da oração, se essa divisão está bem feita. E vamos ver aqui o que o apóstolo, lembrando, o apóstolo diz respeito a São Paulo na Sagrada Escritura, né? Quando fala de apóstolo, já sabemos que é o nosso caríssimo São Paulo. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, recomendamos que façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças em favor de todos os homens. Eu peguei uma pastoral que estava à mão aqui. A divisão é do próprio São Paulo, né? Que eu suspeitei um pouco enfim, né? Talvez tenha sido um pouco de escrúpulo aí, né? Mas fiquei um pouco mais receoso quanto à tradução aqui, né? E como não trouxe o versículo literalmente traduzido, né? Mas enfim, vamos à solução. 3 condições exige a oração. A primeira é nos achegarmos a Deus. Isso significa a palavra oração, pois é a ascensão do intelecto a Deus. A segunda é a petição, expressa pelo nome de postulação. Quer a petição tenha um objeto determinado, chamando-lhe certos e propriamente, nesse caso, postulação. Quer o tenha indeterminado, quando pedimos que Deus nos ajude, aos que chamam suplicação, que consiste em só expormos um fato conforme aquilo da Escritura. João 11, versículo 3. Eis aí está o enfermo, aquele que tu amas, ao que chamam insinuação. A terceira é a razão de obtermos o que pedimos, considerada relativamente a Deus ou a quem pede. Relativamente a Deus é sua santidade, fundados na qual pedimos que nos ouça, segundo a Escritura. Daniel 9, 17 e 18. Capítulo 9, versículo 17 e 18. Por amor de ti mesmo, inclina, Deus meu, o teu ouvido. E a isto pertence a obsecração, que é uma conjuração em nome das coisas sagradas, como quando dizemos: pela tua natividade livra-nos, Senhor. Quanto a quem pede a razão de ser ouvido, é a ação de graças, pois, como diz uma coleta, dando graças pelos benefícios recebidos, merecemos recebê-los ainda maiores. Por isso, comenta a glosa a esse mesmo versículo: na missa a obsecração precede a consagração, comemorando-se nesta última certos mistérios sagrados. As orações se dizem na própria consagração, quando principalmente o espírito deve elevar-se para Deus. A postulação se faz nas petições seguintes, a ação de graças no fim, mas também em várias coletas da igreja esses 4 atos aparecem reunidos. Assim, quando a coleta da Trindade diz: Deus onipotente e sempre eterno, isso significa a elevação da mente para Deus. A ação de graça é quando reza: que destes aos teus servos. A postulação está nas palavras: concede-nos, pedimos. E ao fim vem a obsecração por nosso Senhor. Porém, nas conferências dos padres se diz: a obsecração consiste na imploração pelos nossos pecados, a oração quando fazemos um oferecimento a Deus, a postulação quando pedimos pelos outros. Mas é melhor a primeira explicação. Então a coleta aí, né, para quem não sabe, aquela chama também a oração do dia na missa, que são exemplos da liturgia, né? São Tomás pegou vários exemplos da liturgia. A coleta aí é aquela oração antes das leituras na missa.
De onde a resposta primeira: a obsecração não é uma adjuração para compelir o que é proibido, mas para implorar misericórdia. Então estaria ligada ao implorar e à misericórdia, né? Então reconhece a superioridade de Deus. Nesse sentido também é lícito jurar, né, no sentido pagão, né, de invocar o nome como se tivéssemos posse da essência de Deus, né? Os pagãos faziam isso quanto às suas divindades, mas podemos apenas pedir para o Senhor, né? Já que Ele é nosso superior. Resposta segunda: a oração tomada em sentido geral inclui todas as outras divisões aqui referidas, mas quando na classificação se opõe a essas divisões, consiste propriamente em elevarmos nosso espírito para Deus. Resposta terceira: então distingue um sentido geral do particular. Resposta terceira: quando se trata de coisas diversas, o pretérito precede o futuro, mas quando se trata de uma só e mesma coisa, o futuro vem antes do pretérito, por onde a ação de graças pelos benefícios já recebidos precede o pedido de outros. Mas quando se trata de um mesmo benefício, primeiro pedimos para depois, quando já o tivermos recebido, darmos a ações de graças. Quanto à postulação, ela é precedida pela oração, que nos faz aproximar de Deus a quem pedimos, mas a obsecração precede a oração, porque considerando a divina bondade que ousamos nos aproximar dela. Então a ação de graças vem por último, porque fica ainda mais claro na missa, né? Primeiro pedimos, e aí depois que recebemos a graça, né? E dá ação de graças a essa coisa recebida, né? Então por isso é conveniente essa ordem. Então, meus caros, agradeço pela atenção, peço perdão se falei em algo, peço perdão a Deus e a vocês, agradeço muito ao Senhor pela oportunidade e pela audiência. Muito obrigado, então, até a próxima.